Abramos as nossas Bíblias nessa noite. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, aos Romanos 3, a partir do versículo de número 9, do versículo 9 até o versículo de número 20. Diz assim, aos Romanos 3, do 9 ao 20. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo esteja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Podeis assentar. Prezados irmãos, em continuidade ao que nós falamos aqui na quinta-feira última em que preguei, nós vamos tratar ainda hoje também do calvinismo, em um outro de seus aspectos. Falamos sobre a questão da presciência de Deus e de sua soberania em culto de doutrina anterior, e desta feita nós nos reportaremos à ordem dos acontecimentos da salvação. O calvinismo, por exemplo, ensina que a regeneração, o novo nascimento, ocorre antes da fé. Nós ensinamos, diferentemente, que a fé antecede logicamente ao novo nascimento. Embora ao final da pregação estejamos neste assunto, alguns outros que são preliminares serão levados em conta primeiramente. O calvinismo, ele tem 5 pontos. Nós não temos nada nem contra o primeiro, nem contra o último. Nós recusamos a expiação limitada, que é a ideia de acordo com a qual Jesus morreu apenas pelos eleitos e não por todo o mundo. Nós rejeitamos a doutrina da graça irresistível, de acordo com a qual os eleitos por quem Jesus Cristo morreu serão trazidos irresistivelmente à conversão. E nós recusamos a doutrina de que Deus elegeu alguns de maneira a não levar em conta as próprias pessoas eleitas, senão somente um decreto unilateral que ele estabeleceu, o que os calvinistas chamam de eleição incondicional. Mas nós acreditamos nos 2 outros pontos do calvinismo, o primeiro e o último, sendo o último a perseverança dos santos, que inclusive nós mencionamos na quinta-feira passada. Nós acreditamos que todo verdadeiro crente há de perseverar como tal até o fim. Nem ele perderá a sua salvação, nem ele deixará os caminhos do Senhor.
pode ter algumas quedas, alguns atrasos no percurso, mas se levantará, se reenquadrará, persistirá na jornada, não deixará a Cristo, não perderá a sua identidade e finalmente chegará no céu. Nós cremos que todo crente está inserido num plano divino, um plano que envolve uma obra interior do Espírito Santo, a administração soberana de Deus quanto aos acontecimentos para que tragam proveito à nossa santidade. Todos nós, os que cremos, estamos inseridos num plano divino, pelo qual um encadeamento de operações de Deus se dará em nossas vidas, até chegarmos à glorificação do corpo, quando ressurretos ou transformados, haveremos de entrar naquilo que Deus planejou para nós desde o começo. Meus irmãos, nós acreditamos que os santos perseveram e que o crente persevera na santidade. Quando nós falamos de predestinação, para nós ela não significa exclusão de alguns, não significa que alguns não terão oportunidade de serem salvos, não significa que alguns não foram objetos potenciais dos benefícios da cruz, mas para nós predestinação significa, acima de tudo, conservação dos que creram. Deus abre as portas para todos que quiserem a Ele vir, mas quando alguém entra por esta porta, ela se fecha, para que o que entrou já não mais volte. Portanto, a predestinação não é para exclusão de oportunidades, é para a conservação daqueles que creem. Não é para diminuir a força da salvação, é para acrescentar força a ela, de maneira que o crente verdadeiro seja guardado até o fim. A outra doutrina do calvinismo, que dizemos concordar, é a da total depravação do ser humano. O texto que eu li dá notícia desta depravação total do ser humano. Acreditamos, irmãos, que o pecado, ao entrar no mundo, não limitou os seus flagelos, as suas consequências, a pessoa de Adão, patriarca e cabeça federal da humanidade. Acreditamos que por ele o pecado entrou na raça humana para contagiar, para propagar-se, para transformar-se numa praga que domina, que escraviza, que aliena o homem de Deus. De maneira que Adão teve a natureza boa que Deus lhe deu quando o criou, corrompida pelo pecado. E essa corrupção tornou-se uma corrupção inerente, um vício na natureza humana. E todos os descendentes de Adão, portanto, todos nós, chegamos a este mundo com essa natureza corrompida, com este vício presente na natureza. E, meus irmãos, esta situação nos faz inevitavelmente pecadores na prática, macula nossos pensamentos, nossas ações, nossas decisões, nossas palavras. Eu não digo com isso que os homens são os seres mais selvagens que nossa imaginação fictícia pode criar. Não estou dizendo que todos os homens são monstros, psicopatas, mas estou dizendo, como sempre o enfatizo, que o homem é egoísta, é egocêntrico, e mesmo em seu altruísmo, ele está pensando sempre em coisas que estão abaixo de Deus. Sua motivação natural nunca é a glória de Deus, por conta da queda. Ainda que ele diga fazer coisas altruístas em proveito da humanidade, por amor à humanidade, a humanidade é uma abstração.
Quando ele se refere à humanidade, ele se refere à espécie humana, a qual idolatra. E, portanto, este motivo que parece tão benigno na voz dos humanistas, dos humanitaristas, ainda é um motivo inferior. E como disse Agostinho, sempre que se tem o superior e se prefere o inferior, há pecado. E, portanto, quando não é a Deus que dirigimos nossas mais supremas motivações, mas a qualquer outra coisa, ainda que seja essa abstração chamada humanidade, que na verdade representa a espécie humana como tal, nós estamos com uma atitude viciada. O homem, ele é como um porco, incapaz de erguer o pescoço para o alto, só vê na horizontal. Suas motivações são o dinheiro, a sensação de utilidade quando ele se proclama altruísta, ou quem sabe, para fazer sua reputação de honesto, de bondoso se difundir, é o orgulho, é a vaidade. Ele faz as coisas por amor à humanidade, como ele a chama, mas o fato é que seus motivos estão sempre aqui embaixo. Quando nós vamos falar de pecado para as pessoas, elas nunca consideram pecado a mentira inofensiva, nunca consideram pecado o orgulho que não tenha sido extravasado em atitudes ferinas contra o próximo, porque elas idealizam o pecado apenas como algo que prejudica o ser humano. Isso mostra como elas estão alienadas de Deus. Elas não entendem que o pecado é uma ofensa a Deus, onde nenhum homem pode ter sido com o ato ferido, mas ainda assim é uma transgressão da lei de Deus. Os homens medem a ideia de pecado por aquilo que os fere, e nisso eles já mostram que suas mentes estão apenas voltadas para cá e nunca para Deus. Não zelam pela glória de Deus, mas apenas pelo cuidado de si. E é nisso que nós identificamos a depravação humana. É claro que eu estou me referindo aqui aos homens menos ofensivos socialmente, porque nós sabemos que o pecado não se limita a essas formas polidas. Ele se externaliza na agressividade, na impaciência, na rebeldia, na mentira, nos insultos, na morte, no homicídio, no adultério, na prostituição, na fornicação, no roubo, na irresponsabilidade, em toda sorte de malícia e de maledicência que faz o esgoto da terra incomodar o ambiente do céu. Cremos sim na total depravação do ser humano, tanto quanto os calvinistas, embora tenhamos que fazer alguns ajustes às afirmações que os calvinistas fazem. E para falar a verdade, irmãos, quando eu leio obras de calvinistas, a impressão que eu tenho é de que esta doutrina da total depravação do ser humano é a básica deles. Inclusive é o primeiro ponto dos 5 do calvinismo. O calvinista raciocina assim: se a humanidade está sob total depravação, esta humanidade não vai procurar a Deus, esta humanidade não vai se converter a Deus. Afinal de contas, se ela é depravada, se ela vive nesse caos moral, espiritual, se ela é cega de entendimento para as coisas espirituais, ninguém dentre esses seres humanos há de converter-se. No entanto, alguns se convertem. E aí o calvinista calcula: então é porque a esses Deus irresistivelmente conduziu à conversão. Porque se o homem é depravado, ele nunca viria de boa vontade. Então Deus dobrou a vontade de alguns. Deus agiu de maneira soberana sobre a vontade de alguns e trouxe estes à conversão. Se alguns não vêm, é porque Deus lhes negligenciou a graça. O calvinismo, irmãos, é um sistema lógico, um dos mais lógicos que se pode imaginar. E este é o grande problema dele. Arminius, que foi o primeiro
dentro do próprio calvinismo, há de maneira impactante discordar do calvinismo. Ele que fora um grande calvinista e foi chamado para defender o calvinismo, e lendo a Bíblia viu que o calvinismo estava errado quando pretendia defendê-lo. Ele disse que nós não deveríamos nos basear na lógica, mas na Bíblia. O que ele queria dizer com isso era o seguinte: que o calvinista, ele tem dificuldade de rejeitar o seu sistema de pensamento, porque parece tão lógico, parece tão coerente, que ele não quer perder aquela coisa encadeada, bem delineada, bem cronometrada. Mas Arminius disse: nós devemos deixar de nos encantar com aquilo que é lógico e procurar saber se realmente tem fundamento nas Escrituras. Por exemplo, irmãos, dificilmente nós vemos um calvinista, como nós fazemos, se preocupar muito em defender com argumentos bíblicos a perseverança dos santos. Nós nos preocupamos em encontrar versículos e mostrar pela Bíblia que um verdadeiro crente não se desvia. Dificilmente você encontrará um calvinista clássico, de origem, por exemplo, presbiteriana, reformada. Você jamais vai ver, dificilmente vai ver ele escrever um livro só sobre a perseverança dos santos. Sabe por quê? Porque ele não sente necessidade de provar. É decorrência lógica. Ele diz: se Deus predestinou alguns para serem salvos, elegeu alguns incondicionalmente, por que os elegeria para depois pô-los no risco de perder-se? Não faria sentido, ele estaria elegendo e depois voltando atrás. Para ele, para o calvinista, a perseverança dos santos, ela não precisa ser provada, porque uma vez que os outros pontos são provados, ela é decorrência lógica. O calvinista, irmãos, ele começa com essa premissa, a da total depravação. Dessa ele deduz todas as outras. Se todo mundo é depravado, ninguém vem a Cristo senão através de uma graça irresistível. Nem todos vêm, então Deus elegeu alguns e não a outros. Deus não volta atrás, então aqueles a quem ele elegeu persevera até o fim. É lógica pura. Mas nós temos que ver se isso se sintoniza com a palavra de Deus. Uma coisa curiosa, irmãos, é que os calvinistas, eles costumam dizer que são escriturísticos, que são bíblicos. Eles às vezes desdenham da lógica humana, mas eles são cultivadores da lógica. João Calvino falava muito contra os humanistas, mas ele tinha sido um humanista antes de converter-se. Os humanistas eram aqueles que, oriundos do movimento da Renascença, cultivavam a leitura dos clássicos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Calvino chegou a escrever, antes de converter-se, obras sobre estes autores clássicos que eram extremamente preocupados com a lógica. Muito embora ele houvesse se convertido, muito embora ele protestasse contra o humanismo, o resíduo ficou nele. O maior inimigo declarado do humanismo é o calvinista. E ao mesmo tempo, pela sua preocupação com a lógica, ele é o mais humanista dos evangélicos. Na verdade, ele foi um cultivador da lógica das ideias. Teodoro de Bessa, que sucedeu Calvino em Genebra, ele montou toda a doutrina calvinista dentro do método lógico de Aristóteles e disse que ele fundou o escolasticismo protestante, ou seja, ele modelou o protestantismo dentro de esquemas lógicos de Aristóteles, como Tomás de Aquino fizera com a doutrina católica medieval. Os calvinistas dizem, irmãos, que a maior preocupação deles é de glorificar a Deus. Quando eles, por exemplo, asseveram que Deus elegeu uns para a salvação e outros não, e nós replicamos: onde está a possibilidade do homem escolher? Eles dizem: não importa o homem, o que importa é Deus, é a glória de Deus.
Mas o primeiro ponto do calvinismo não é algo que se refere a Deus, é algo que se refere ao homem, a total depravação humana. E eu já comentei aqui que dessa premissa eles deduzem tudo mais. Portanto, eles não começam com Deus, eles começam com o homem. Dizem estar preocupados com a glória de Deus, mas tem uma doutrina toda montada numa antropologia, isto é, numa doutrina acerca do homem e não em uma acerca de Deus. Isso é tão verdade que o calvinista explica muito bem a depravação humana. Esta é a parte mais clara de seu ensino. Agora pergunte a um calvinista por que Deus elegeu a alguns incondicionalmente para salvar e rejeitou a outros. Sabe o que ele dirá? É um mistério. Não se sabe por que Deus fez isso. Note que o centro da doutrina deles não é algo que eles sabem acerca de Deus, é algo que eles sabem acerca do homem. Porque todos são depravados. Somente alguém poderia vir se Deus irresistivelmente trouxesse. Como só alguns vêm, Deus elegeu alguns. Note, a depravação é aquilo de que se deduz tudo mais. Eles não partem de algo acerca de Deus. Deus é um mistério para eles. Mas eles sabem explicar muito bem, analiticamente, dissecadamente, a depravação humana. Portanto, o sistema de pensamento calvinista, por mais que eles estribuchem dizendo que não, é humanista, é cultuador da razão, é centralizado no homem. Arminius ainda disse mais, quando contestou o calvinismo. Ele disse que o calvinismo também não é cristocêntrico. Porque de acordo com Teodoro de Bessa, sucessor de Calvino em Genebra, Deus teria resolvido eleger alguns dentre os seres humanos para salvar. Na visão de Teodoro de Bessa, Deus resolveu fazer isso antes até de decretar criar o homem e decretar fazer o homem cair, porque o calvinismo diz que a queda faz parte de um dos decretos de Deus. Deus decretou a queda. Note, o plano original de Deus era salvar só alguns, segundo o calvinismo, desde o começo. Aí Deus planejou criar o homem, planejou dar oportunidade que a queda acontecesse, para que todos caíssem e esses alguns eleitos no final fossem salvos, e Jesus fosse enviado para morrer por eles. Arminio dizia, na visão do calvinismo, Deus primeiro pensou nos eleitos, depois pensou no resto, inclusive em enviar Jesus. Então os eleitos ficam acima de Jesus. Jesus foi enviado por causa desses eleitos que Deus já tinha decretado que ia salvar de qualquer jeito. É como se Deus tivesse decretado salvar aqueles eleitos e poderia ser de mil e uma maneira. Ele escolheu ser através de Jesus. Então os eleitos é que tinham preeminência. Jesus foi só para dar viabilidade à salvação. Armínio disse, não é assim. Primeiro Armínio observou que Deus, irmãos, embora em sua presciência soubesse da queda, e organizou o seu plano sabendo disso, porque ele é onisciente, ele não a quis efetivamente. E Deus enviou Jesus para oportunizar salvação a todos quanto viessem a Cristo. Na visão de Armínio, aqueles a quem Deus salva são os que vêm a Cristo. Primeiro Deus escolheu Cristo como mediador da aliança, salvador e sacrifício pelos pecados. E a nossa escolha é dependente da de Cristo. Se nós formos a Ele, Deus nos escolhe. Então Jesus aqui é o centro. Nós somos escolhidos por causa de Jesus e não Jesus por causa de nós. Deus não escolhe Jesus por causa dos eleitos, mas os eleitos são eleitos por causa de Jesus, a quem foram buscando perdão para seus pecados. Então Jesus é que é o centro de todas as coisas. Mas vamos aqui analisar esse texto acerca da depravação total. O texto que nós lemos, primeiramente. Esse texto diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas, observemos o versículo 9. Diz assim, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma,
Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Observe aqui, irmãos, que Deus está preocupado em mostrar que todos são iguais. Quando Paulo diz assim, somos nós mais excelentes, a quem ele está se referindo como nós? Aos judeus, ele era judeu. Os judeus acreditavam na queda, mas os judeus acreditavam que mesmo sendo caídos, porque eles eram descendência de Abraão, Deus os amaria de uma maneira seletiva. Ou seja, os judeus criam num tipo de eleição incondicional. Somos filhos do pecado, descendentes de Adão, mas somos filhos de Abraão. E Deus elegeu a descendência de Abraão. Eles criam num tipo de eleição incondicional. Não importa o que eu seja, efetivamente, eu sou um judeu. Eu sou da nação eleita. Eu sou eleito. Paulo está aqui exatamente contestando uma concepção judaica que tinha muito parentesco com o calvinismo. Paulo diz, vocês não têm privilégio, nós não temos privilégio nenhum, todos somos pecadores. Porque querendo ou não, irmãos, embora o calvinista diga que todos são depravados, ele os desiguala, porque diz que alguns desses depravados, filhos de Adão, são potencialmente salvos, porque haverá um dia de converter-se, já foram eleitos. Então ele separa os eleitos do restante. Paulo está dizendo que a doutrina da total depravação não é para oportunizar uns privilegiados. Todos estão debaixo de condenação, mas tem uns privilegiados. É para dizer que todos estão debaixo de condenação mesmo, que todos estão na mesma situação. Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Então ele diz, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. A preocupação aqui é com igualdade. Outra preocupação aqui, irmãos, é de mostrar que o homem não pode salvar-se por obras. Versículos 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ele está dizendo que ninguém pode ser salvo pelas obras. Ninguém pode fazer uma obra perfeita que agrade a Deus, que atenda às exigências de sua lei. O homem caído não pode. Portanto, nada aqui até então é algo a que nós nos opomos. Nós cremos que todos pecaram. A depravação é universal. Nós cremos que a salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é que ele diz que o homem não pode tomar a iniciativa de ir a Deus no estado em que se encontra. Versículos 11 e 12. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. É aqui que o calvinismo aperta. Eles dizem, estão vendo? O homem não pode entender o evangelho. Não há nenhum homem que busque a Deus. Mas quem foi que disse que nós contestamos isso? É Deus que busca o homem. A questão para nós é que o homem pode resistir a um Deus que lhe busca e pode aceitar. De fato, ninguém vai converter-se de iniciativa própria. Se Deus deixasse o mundo seguir o seu percurso, todos iriam à ruína. O que nós estamos dizendo, irmãos, é que Deus está à procura de todos. Ele não quer que ninguém se perca, diz Pedro, senão que todos venham a salvar-se. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E através do Evangelho Ele está chamando a todos. O Espírito Santo está procurando criar estímulos em todos, para que se convertam. Mas o homem pode resistir, como Estevão disse,
no Sinédrio aos fariseus: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E o homem pode abrir o seu coração e vir a Cristo. Portanto, não há nada aqui que nos incomode. Aqui fala que a salvação não pode ser pelas obras. Nós dizemos amém. Ela não é pelas obras, é pela fé. Aqui diz que todos estão debaixo dessa depravação. Isso para nós é muito mais importante até do que para um calvinista que quer encontrar uns privilegiados em potencial. Aqui todos estão debaixo da mesma situação de maldição. Aqui diz que ninguém pode tomar a iniciativa ou ninguém pode entender sem que Deus o esclareça. Nós não discordamos disso. Nós só discordamos que Deus esteja à procura apenas de alguns e não de todos. Nós só discordamos quando o calvinista diz que aqueles a quem Deus procura fatalmente converter-se-ão, porque Deus os procurará e os trará irresistivelmente. E nós cremos que o amor de Deus não é imposto, pois se assim o fosse, não seria amor. Quanto à depravação total, fazemos uma observação. A observação que eu vou fazer agora é curiosa. A maioria dos calvinistas concordam comigo, mas eles não percebem que o que eu digo agora não se enquadra muito em todas as conclusões que eles tiram. A corrupção do homem, a total depravação do homem é extensiva e não intensiva. O que é que quer dizer isso, pastor? Nós não dizemos que o homem teve tudo de bom que Deus criou corrompido absolutamente. O que nós dizemos é que não tem nada de bom no homem que não tenha sido afetado pela queda. A corrupção é extensiva a todo o seu ser, corpo, alma, espírito. Não tem uma faculdade que não tenha sido atingida, a razão, a vontade. Mas o homem não é um ser descontroladamente pervertido. Nós somos capazes de imaginar pessoas muito piores do que aquelas que conhecemos. Quando dizemos que o homem é corrupto, nós não queremos dizer que o homem faz todos os males possíveis, nem que ele faz o mal com a maior intensidade que seja possível. Quando falamos da total corrupção do homem, nós queremos dizer não que o homem faz todo o mal que pode, mas nós queremos dizer que ele nunca faz todo o bem que deve. Ele está sempre em débito, ele está sempre em dívida. Sabe por quê, irmãos? Porque se a corrupção fosse intensiva, nós não falaremos que o homem ainda é a imagem de Deus. Nós dizemos que o homem é a imagem de Deus arruinada, prejudicada, mas ainda é a imagem de Deus. Os calvinistas dizem isso. Se o homem ainda é a imagem de Deus, debelada, prejudicada, arruinada, mas ainda é, então é porque a corrupção não foi intensiva, ela foi extensiva. O diabo não, o diabo teve a corrupção intensiva. A corrupção do diabo foi de uma maneira tal que não se pode dizer que o diabo é a imagem de Deus arruinada, falida. Ele não é a imagem de Deus coisa nenhuma, ele é chamado na Bíblia de o maligno. Ele tornou-se a personificação do mal. A personificação do mal. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, mas nunca diz que o homem é o maligno. O maligno é o diabo. E por que que o diabo teve essa corrupção muito mais intensa do que nós? Santo Agostinho, que dizem que foi o primeiro defensor da doutrina que o calvinismo ensina, no seu livro O Livre-Arbítrio, ele diz assim, que a corrupção de Satanás foi mais intensa do que a do homem, porque o diabo concebeu o pecado para si mesmo, ele não foi tentado por ninguém. Primeiro, por causa disso. Segundo, porque o diabo estava diante de Deus no céu. Ele comparecia diante de Deus, ele teve um privilégio maior, ele foi mais elevado que o homem, quanto mais alto, maior a queda. O melhor, quando se corrompe, se torna o pior. Então ele tinha privilégios maiores, foi criado num grau de perfeição maior, tinha mais acesso a Deus, e ele concebeu o mal por si mesmo. Então a corrupção que lhe veio foi total. C.S. Lewis diz assim: o diabo é o mal personificado, porque toda a sua personalidade foi corrompida. Só restou uma autoconsciência, que agora é a autoconsciência do mal, que o tomou por inteiro. Ele é o mal consciente,
é o mal pessoalizado. Agora, Adão e Eva não. Adão e Eva foram criados inferiores aos anjos. Adão e Eva não conceberam o mal. Lhes foi sugerido o mal, eles foram tentados. Então, muito embora fossem corrompidos, como a queda não foi de um andar maior, os prejuízos não foram tão graves quanto em Satanás. O homem ainda é chamado na Bíblia várias vezes de a imagem de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos com a boca glorificar a Deus e com a boca amaldiçoar o irmão, o homem, o ser humano criado à imagem de Deus. A Bíblia manda que nós amemos o nosso próximo, mas não há um versículo dizendo que amemos a Satanás. Portanto, o homem está atingido em todos os setores, em todas as faculdades, de maneira que ele não consegue tomar a iniciativa. Mas se Deus tomar a iniciativa, se Deus der a ele as condições de levantar-se, ele pode levantar. O diabo não tem jeito, não tem conversão para ele. Mas o homem ainda tem as faculdades, sendo que elas estão enfraquecidas para o bem, mas Deus pelo Evangelho vem com suprimento, vem com chamado, de maneira que o homem não pode tomar a iniciativa, mas ele consegue responder às interpelações que Deus lhe faz. Outra coisa importante de se observar é a relação entre graça e liberdade. Os calvinistas dizem que a graça de Deus é irresistível. Aqueles a quem Deus elegeu, Ele coloca neles uma vontade que eles não têm de vir a Cristo. Mas, meus irmãos, se Deus fizesse isso, Ele estaria negando a si próprio. Ele não criou o homem no início livre. Se o homem usou essa liberdade para pecar e a corrompeu, Deus tem que vir suprindo pelo Evangelho a sua liberdade para que ele possa escolher ou rejeitar, e não substituindo sua vontade por uma que ele não tem. Deus na salvação vem para restaurar o que o homem perdeu, não para modificar o homem em sua vontade. Não faria sentido isso. A Bíblia diz que Deus não pode negar-se a si próprio. Quando nós dizemos que Deus, através do Evangelho, supre a liberdade enfraquecida para que ela tenha condições, caso o homem queira, de levantar-se, de voltar-se para Deus, isso para nós não diminui a graça de Deus, pelo contrário, concilia a graça de Deus com o propósito da criação, que foi o de criar seres humanos livres que pudessem corresponder ao amor de Deus. Dizer que o homem responde ou rejeita o Evangelho não diminui a soberania de Deus. Foi Deus que em sua soberania deu essa liberdade ao homem. O homem tem liberdade porque Deus é soberano. O homem pode ter condições de converter-se porque Deus lhe dá. O homem pode rejeitar o Evangelho porque Deus permite ao homem rejeitar. Tudo está dentro da soberania de Deus. Nesse ponto, o calvinismo, quando entende que graça e liberdade estão nessa oposição, se familiariza com o marcionismo. A heresia de Márcio, que viveu a época dos pais da igreja, era de que havia um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo. Um Deus na criação e um na redenção. Inclusive, ele só aceitava no cano neotestamentário os escritos de Paulo e o de Lucas, que acompanhou Paulo. E o calvinismo também prestigia muito Paulo. E ele rejeitou todo o Antigo Testamento, porque dizia que aquele Deus do Antigo Testamento era outro Deus, o Deus que criou o mundo, criou o mal. E outro Deus, Jesus, veio para salvar. Meus irmãos, quando o calvinismo diz que o propósito de Deus ter criado os seres humanos foi de fazê-los livres para comungar com Ele, mas uma vez que o homem pecou, Deus vem e coloca uma outra vontade nele que não aquela que ele não tem, o calvinismo faz o Deus da redenção contraposto ao Deus da criação. É um tipo de retorno da heresia marcionita.
Nós cremos não em graça irresistível, não que Deus vem e substitua a vontade do homem por outra e o traga irresistivelmente à conversão. Nós cremos em graça preveniente. O que é isso, pastor? Graça preveniente é a graça que supre a liberdade enfraquecida pelo pecado com as condições para que o homem possa aceitar o evangelho, embora ele também possa rejeitar. Interessante que João Wesley falava muito na graça preveniente, que ele denominava de livre graça. Os calvinistas acusavam Wesley, que não cria na doutrina dos calvinistas, de pregar que o homem tinha livre arbítrio. Wesley uma vez deu a entender o seguinte, que ele não queria prestigiar o livre arbítrio do homem, ele queria prestigiar a livre graça de Deus. Nós acreditamos, irmãos, que de fato o homem caído, se usar sua liberdade, só o fará para se afastar de Deus. Nós não cremos que é pelo livre-arbítrio que o homem se converte. O homem em sua condição natural, com o livre-arbítrio que Deus lhe deu na origem, mas que foi maculado pela queda, ele não sairá do canto em relação a Deus. É a graça preveniente que supre a liberdade enfraquecida para que o homem possa vir. Então a nossa mensagem não é focada na afirmação de que o homem tem o livre-arbítrio, mas de que Deus oferece graça preveniente. O coração do que pregamos não é o livre-arbítrio humano, mas a livre graça de Deus. Se dependesse do livre-arbítrio, todos iriam para o inferno, porque o homem só usa a liberdade natural para pecar, porque ela está enfraquecida pela queda. Mas o que nós estamos dizendo é que pelo Evangelho Deus traz uma graça que provê condições a essa liberdade enfraquecida de voltar-se para Ele. E Deus oferece essa graça a todos que ouvem o Evangelho. João capítulo 12 diz, foi o texto de domingo aqui no culto. Eu vou me apressar e vou dizer da minha memória. João 12, 32 e 33, Jesus diz, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E o 33 diz que ele se referia ao modo, que a Bíblia se referia ao modo como ele havia de morrer, na cruz, porque a pessoa era posta na cruz, no chão, e depois a cruz era erguida. Note, ele diz, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Essa é a graça preveniente. É uma atração exercida sobre todos. Ele não morreu só por um grupo seleto, ele morreu por todos os homens. Então a graça que atrai os homens a ele é disponibilizada a todos atrairei a mim. Onde quer que você pregue o evangelho, crente, saiba que você não está perdendo tempo, não. O calvinista acha que ele pode estar pregando ao não eleito. Não faz sentido nenhum aquele tempo que ele está gastando com aquela pessoa, mas ele diz, o que importa é obedecer a Deus, como se Deus quisesse que a pessoa trabalhasse inutilmente, pregando a quem nunca vai se converter. Mas meus irmãos, nós não trabalhamos em vão. Paulo diz, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Toda pessoa aqui que você prega pode recusar o evangelho, mas ela tem a chance de se levantar, porque com a palavra que você ministra, vem a graça preveniente que supre para que aquela pessoa possa aceitar Jesus como Salvador. A graça se disponibiliza pelo Evangelho. Jesus disse, a todos atrairei a mim. O homem pode recusar essa atração, ele pode sentir-se atraído e dizer, eu não vou. Mas ele pode simplesmente deixar o rio levá-lo até Jesus Cristo. Se ele for, não foi ele, foi o rio. Se ele não for, aí foi ele que resistiu à correnteza. Nenhum salvo dirá, foi por minha capacidade que eu cheguei até aqui. Nenhum de nós, irmãos, fez alguma coisa. A gente apenas deixou de fazer, deixou de impedir a atração. Nós só deixamos o imã nos chamar e não resistimos. Quem chegar no céu vai dizer, Jesus é o autor e consumador da minha fé. Agora quem for para o inferno não vai dizer que não foi eleito, não. Vai ter que dizer, eu tive a chance e não quis. Em Tito 2,11, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens.
Note, a graça não é para apenas um grupo, a graça é para todos os homens. Se manifestou ofertando, trazendo, possibilitando salvação a todos os homens. O calvinista fala em graça irresistível, de maneira que os não eleitos nunca receberão graça para que se convertam, e os eleitos receberão uma graça que não poderão resistir. Mas a Bíblia fala que a graça pode ser resistida, literalmente. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Hebreus 10 e 29 diz assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Note, o Espírito Santo chegou a ele como Espírito de graça. Não foi como espírito de condenação, não. Foi como espírito de graça, trazendo graça. Veio como graça de atração. O Espírito Santo veio para trazê-lo a Cristo. Mas esse homem aqui, ou esses homens aqui de Hebreus 10, 29, eles fizeram agravo ao Espírito da graça. Eles resistiram ao Espírito da graça. Por isso que a Bíblia sempre fala, quando você sentir o toque de Deus, se converta logo. Porque você pode resistir tanto o Espírito Santo, que a afronta pode chegar a um ponto tal que o Espírito Santo se retire e você nunca mais se converta. Deus diz: o meu Espírito não agirá para sempre com o homem. O Espírito de Deus desiste de alguns que já o afrontaram demasiadamente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. A Bíblia nos adverte. Em Hebreus 6, a Bíblia fala de pessoas que receberam toda a graça para se converterem. Foram iluminados, participaram da obra de persuasão do Espírito Santo, tiveram tudo, mas elas caíram desse estado, porque recusaram o Evangelho. Claramente a Bíblia ensina isso em Hebreus, capítulo de número 6. Os calvinistas dizem assim: ah, mas como a pessoa pode converter-se a Cristo se ela está espiritualmente morta? Esse é o grande argumento, é o grande chavão. Eles dizem: como é que uma pessoa espiritualmente morta pode crer? E aí eles vão para o raciocínio lógico. Eles dizem: se uma pessoa morta não pode crer, ela tem que ser primeiro vivificada. Por isso que eles acreditam que o novo nascimento acontece antes da fé. Primeiro Deus regenera, depois a pessoa crê. É uma coisa esquisita para nós. Seria o mesmo que dizer que o homem não é salvo pela fé, mas tem fé porque é salvo. Então eles dizem que a pessoa que está ouvindo o Evangelho e é eleita, ela primeiro é regenerada, ela nasce de novo. Ela estava espiritualmente morta e é vivificada. Aí depois, vivificada, é que ela pode crer. E eles dizem: mas Deus não vivifica a todos. Se vivificasse a todos, todos estariam salvos. Ele vivifica só os eleitos. E os eleitos inevitavelmente creem, e os outros permanecem na morte espiritual. Vamos por partes, irmãos. Em primeiro lugar, vamos a essa questão: se o homem está espiritualmente morto, ele pode crer no Evangelho nesse estado, morto espiritualmente? Eu creio que pode. Depois de crer, ainda morto espiritual, é que ele vai ser vivificado. Isso seria uma heresia para o calvinista, mas nós vamos ver que a Bíblia confirma essa ideia. Obviamente nós estamos falando de morte espiritual. Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte: as passagens em que a Bíblia diz que nós estamos, que o ser humano está morto, em nenhuma delas a Bíblia diz que a morte é espiritual. Estávamos nós, antes da conversão, mortos em delitos e pecados. Quando a gente diz que a morte é espiritual, já é uma interpretação nossa, correta. Mas a Bíblia não diz. Logo nós temos que ver em que sentido a Bíblia está falando de morte. A Bíblia diz que antes de sermos crentes, nós éramos mortos em delitos e pecados. Ela não diz que a morte é espiritual, mas como nós estávamos vivos fisicamente, só podia ser a morte espiritual. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que ver em que sentido a Bíblia diz que nós estávamos mortos.
Não é no sentido físico, no sentido espiritual. Mas mesmo no sentido espiritual ainda comporta uma segunda limitação. Nós estávamos mortos espiritualmente para atos espirituais positivos. Porque se eu dissesse no sentido absoluto que antes de nós sermos crentes, nós estávamos mortos espiritualmente de uma maneira absoluta, então Deus também não podia lançar ninguém no inferno. O pecado é um ato espiritual negativo. O pecado é uma ofensa espiritual a Deus. É um ato espiritual negativo. Se eu absolutizasse a afirmação de que o homem antes da conversão estava espiritualmente morto, então nem ele podia ter fé e nem os pecados dele eram levados em conta. Ele não estava morto, ele não existia no mundo espiritual. Nem para fazer o bem, nem para fazer o mal. Então, quando eu digo que o homem está espiritualmente morto, eu já comporto uma segunda limitação. Ele está morto para atos espirituais positivos. Para os negativos ele não está morto, não, ele está vivo. Ele está vivo fisicamente, ele está vivo para os atos espirituais negativos, ele não está vivo para os atos espirituais positivos. É porque quando a Bíblia diz que o homem está espiritualmente morto, irmãos, isso é uma analogia com a morte física. Nós temos que, em toda analogia, ver em que sentido a morte espiritual assemelha-se à física. Não é em todos os aspectos. Numa analogia, somente algumas coisas são semelhantes. Então o homem está morto espiritualmente para atos espirituais positivos. Os negativos estão sendo vistos. Suas agressões no mundo espiritual estão sendo levadas em conta para seu juízo. E a última limitação: o homem está morto espiritualmente no sentido de que ele não pode tomar iniciativa para converter-se. Mas ele não está morto espiritualmente para responder à graça preveniente. Ele está morto para tomar a iniciativa. Ele é como um morto, é uma analogia, é uma metáfora. Ele está como morto para tomar a iniciativa. Mas se a graça chegar, ele não está morto para se levantar por meio dela. Pensem comigo. Ainda que eu não fizesse analogia, eu tomasse literalmente a coisa. Ainda que eu tomasse literalmente. Um morto pode reviver? Pode. Quantas pessoas têm paradas cardíacas, recebe lá um choque e volta? O morto respondeu à interpelação e voltou a viver. Uma pessoa em coma está como morta no plano da consciência. Mas se alguém chega e começa a conversar com ela, principalmente se for uma pessoa querida da família, não somente tem a fala, tem o amor, a consciência se redesperta. Então, meus irmãos, Deus chega com graça e nós podemos responder. É o choque de Deus. O homem teve a parada cardíaca, mas Deus dá o choque para que ele possa acordar e voltar à vida. Aleluia. Os calvinistas às vezes abusam dessa metáfora da morte espiritual. E um calvinista chegou para David Hunt e disse: um homem sem ser eleito não pode crer. Onde já se viu um cadáver crer? David Hunt disse: eu nunca vi um cadáver crer realmente, mas também nunca vi um cadáver pecar. Veja, irmãos, como nós cremos ainda mortos, e aí então ganhamos vida. João capítulo de número 5, acompanhe comigo. João 5, 24 e 25. Jesus diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É crendo que nós passamos da morte para a vida. Agora quer ver como um morto interpelado por Deus reage? A continuidade, ao versículo seguinte, o 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aleluia. Vamos ver João capítulo de número 11. João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, na hora que creu, vai viver espiritualmente. Aleluia! Agora, quem quiser saber da perseverança dos santos, é só ler o seguinte: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aleluia! Quem é crente nunca vai para o inferno, vai perseverar até o fim. Mas quem tiver morto espiritualmente, crendo, viverá. Vamos ver o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Vamos ver como o morto com a graça preveniente pode se levantar. Efésios, desculpe-me, eu disse 4, é 5. Capítulo 5, versículo 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Está falando para o morto: sai daí, levanta, morto, que Jesus vai te trazer a luz. Não faz sentido essa história, irmãos, de que o homem primeiro é regenerado para depois crer. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele não vai convencer gente regenerada, não. O regenerado já é salvo. Ele vem para convencer ao mundo, irmãos. É o homem nas trevas do pecado, da justiça e do juízo. Não faz sentido dizer esse negócio de que primeiro é regenerado, depois crê. Primeiro crê, depois é regenerado. Vamos ver o que a Bíblia diz em 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Note que o homem crê e aí nasce de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5:1, primeira epístola de João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Olha aí João, agora o Evangelho. João capítulo 5, versículo 40. Jesus diz assim para os fariseus: vocês não querem vir a mim para ter vida. Se fosse como o calvinista ensina, o homem tinha que ter primeiro vida para depois ir até Jesus, né? Primeiro o homem é vivificado, regenerado, depois é que ele quer Jesus. Mas Jesus diz: vocês não querem vir a mim para ter vida. Não é tendo vida que você vem até Jesus, é vindo até Jesus que você tem vida. E por fim, Gálatas 3:26, todos vós sois filhos de Deus pela fé. Quando o homem nasce de novo, o que é que acontece? Ele vira filho de Deus. Era filho de Adão, agora nascido de novo é filho de Deus. Pois Gálatas 3:26 diz: todos vós sois filhos de Deus pela fé. Não faria sentido, irmãos, o novo nascimento acontecer sem que fosse através da fé? E Jesus chegar para Nicodemos e exigir dele que tivesse que nascer de novo. Importa renascer. Ora, para que ele ia dizer isso para Nicodemos? Tinha que dizer para Deus: Senhor, ele tem que nascer de novo. Mas é porque o novo nascimento acontece quando o homem responde o Evangelho. Por isso você pode exigir dos outros: você tem que nascer de novo. Mas se o nascer de novo independesse de qualquer resposta dele, fosse um ato diretamente de Deus, então você não podia dizer a alguém: ó, você tem que nascer de novo. Ele não é responsável por isso. João 1. Vamos ver João capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Está aqui, a nação de Israel foi eleita, não para a salvação. Ela foi eleita para que dela viesse o Messias. E eles acharam que haviam sido eleitos para ter os privilégios da salvação. Mas a nação era de Deus, no sentido de que por ela viria o Messias. Dela veio o Antigo Testamento. A Bíblia diz que os judeus eram os de Deus. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Está aí, foram eleitos no sentido do velho pacto, mas rejeitaram. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos diz o seguinte: quanto receberam, qualquer um que o receba, a porta está aberta para todos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome.
Note, quem é que recebeu o poder para ser filho de Deus? O que creu. Quem é que nasceu de novo? O que creu. O versículo seguinte diz, o 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que receberam Jesus, os que creram no seu nome, esses receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses renasceram, não da carne e do sangue, mas de Deus. Primeiro o homem recebe Jesus, aceita Jesus, depois ele nasce de novo pelo poder do Evangelho. Meus irmãos, esses dias eu tenho visto muitas pessoas da Assembleia de Deus saindo da Assembleia de Deus, sentindo a falta de suprimento doutrinário, da palavra coerente, do equilíbrio do Evangelho. Muito show, muita política misturada com o Evangelho. Muitos têm saído, mas curiosamente eu noto que eles têm saído, em sua maioria, para esses dois polos: ou para o judaísmo messiânico que está surgindo aqui, ou para o calvinismo. E quando você pega um assembleano que vira calvinista, irmãos, ele é mais calvinista do que um calvinista que foi desde criança calvinista. Ele exagera nessa doutrina da eleição. E muitos estão indo para o judaísmo messiânico, acham que não existe igreja, o cristianismo é uma continuação do judaísmo, apenas aceitando Jesus, continuam celebrando Páscoa e coisa do tipo. E sabe o que é que tem levado a isso? Eu tenho analisado. Cartacho Rolim, um sociólogo que já morreu, ele analisou o crescimento das Assembleias de Deus e ele disse que a Assembleia de Deus cresceu muito na época do êxodo rural, da seca. Pessoas vinham do interior, anônimas aqui na cidade, sem conhecer ninguém, e eram muito bem acolhidas pelos irmãos da Assembleia de Deus, que davam aquele amor, aquele carinho. E essas pessoas se sentiam alguém, ganhavam paletó a gravata, ia para a portaria da igreja, tiravam ofertas, se sentiam pessoas homenageadas, ganhavam uma identidade que haviam perdido na massa, tinham esse conforto psicológico. E ela cresceu muito, dando esse conforto a muitos que vinham do interior, que depois regressavam às suas terras, pregando o Evangelho. E assim ela se expandiu. Quando passou essa fase do êxodo rural, os assembleanos começaram a correr para as profetadas, em busca de alguma coisa que tornasse aquela pessoa superior. Ele é o que tem o dom de profecia. Jardins de oração, com aquelas pessoas profetizando, dizendo tudo como é que deveria ser a vida do outro. Se multiplicaram, até casamento escolhiam, diziam: Deus quer você com esse, esse com esse. Mas estas pessoas fizeram tantas coisas escandalosas, erraram tanto, fizeram tantas coisas, que os jardins de oração perderam a força que tinham. E a Assembleia de Deus sempre trabalhou com o personalismo, homenageando a pessoa, fazendo a pessoa se sentir alguém. Hoje em dia ela está criando cargos e mais cargos. Nós vemos por aí inúmeras pessoas que saíram de suas denominações, foram para a Assembleia porque lhes foi prometido um cargo. Ah, lá você não tem cargo. Não, aqui você tem cargo. E as pessoas carentes vão para ocupar um cargo, muitas vezes não vão fazer nada, tem só nominalmente o cargo, mas sentam lá na frente, colocam o paletó e a gravata, se sente bem com isso. Como não tem cargo para todos, a Assembleia de Deus multiplica os cargos, cria departamento de senhora, de criança, e agora algumas igrejas estão criando ministério do teatro, ministério disso. Não é só a Assembleia de Deus não, outras também. Há uma multiplicação para as pessoas se sentir alguém, mas não há oportunidade para todos, é uma demanda grande demais. E aí aparece uma doutrina calvinista dizendo: você foi eleito antes da fundação do mundo, você é alguém a quem Deus quis escolher do nada, e a pessoa se sente bem, importante, e vai para o calvinismo. E alguém diz: pastor, e para a religião do judaísmo messiânico vão por quê? Porque, irmãos, esse judaísmo messiânico diz que tem um exame lá para saber se a pessoa tinha algum ancestral judeu. Todos os da Assembleia de Deus que eu conheço, que foram para esse judaísmo messiânico, submeteram a esse exame e disseram lá para eles que eles tinham um ancestral judaico. Aí chega agora: eu sou judeu, muda até o nome.
tem um nome, aí bota um nome em hebraico, né? Porque eu vim de judeu, sou do mesmo sangue da família de Jesus, não sei o quê. Uma fragilidade psicológica, emotiva. Meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa. Aqui nós não estamos precisando de gente para sentar aqui não, mas as praças estão precisando de pregadores. O que você precisa não é de paletó e gravata, é de unção do Espírito Santo. Aleluia! O que você precisa não é sentir importante, um privilegiado, um eleito com exclusividade. Vamos acabar com isso, é coisa de judaísmo. Os judeus diziam: somos filhos de Abraão. João Batista disse: Deus pode das pedras suscitar filhos de Abraão. Não digam isso para vocês mesmos. Meus irmãos, nós temos que acabar com essa carência psicológica. Nós não estamos aqui, irmãos, para massagear o nosso ego. A igreja não é o caminho para nós subirmos no pedestal. Nós temos é que desfazer as obras do diabo, orar pelos enfermos, anunciar a Cristo experimental e poderosamente. Nós temos que acabar com esse personalismo. Eu quero dizer uma coisa: o que faz essa igreja maravilhosa, irmãos, é a prevalência deste livro aqui. Não são os pastores, não sou eu. Eu vou passar, essa igreja tem que continuar. Se alguém quer olhar para essa igreja dependendo de mim, está olhando erradamente para essa igreja. Eu não sou o centro, nem quero que você tenha uma visão especial de mim. A sua biografia acerca de mim me faria muito mais santo do que o meu diário revela. Eu sou um homem sujeito a paixões, os pastores são homens sujeitos às mesmas paixões. Temos o temor de Deus, evitamos o mal, mas nós não somos especiais, irmãos. Eu sou especial como todo crente é especial. Eu não sou melhor do que você aos olhos de Deus, você não é melhor do que eu. Você tem coisas que eu preciso e que eu não tenho. Deus lhe dá dons que não vai dar a mim. Eu não sou o único pregador aqui. Eu me alegro quando vejo os irmãos pregando. Eu aprendo também. Eu me alegro também. Chega dessa palhaçada, irmãos, de pessoas quererem se sentir importantes, quererem uma roda de discípulos em torno de si. O que nós precisamos é esquecer os nomes, e só tem um nome que deve brilhar: é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Nós temos que pregá-lo, nós temos que anunciá-lo, nós temos que projetá-lo, nós temos que glorificá-lo. O único grito que essa igreja tem que dar é aquele do povo de Israel no Monte Carmelo: só o Senhor é Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, aplica a tua palavra a cada coração. Abençoa a tua igreja, prepara e habilita para fazer grandes coisas para ti. Ó Deus, que cada um, meu Deus, saiba que pela fé em Jesus é uma testemunha viva de Cristo. E nós não estamos aqui, ó Pai, para cultivar a nós mesmos, a nossa glória. Nós estamos aqui para servir, Senhor, para dar tudo por Cristo. Que o Senhor coloque isso no coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos.